Vamos, assim como Bartimós, nos colocar diante da presença de Deus, e Jesus vai perguntar para nós: o que tu queres que eu te faça? E Jesus vai nos dizer, nós vamos dizer para ele: Senhor, nós queremos ver, mas ver o mundo sob um prisma diferente, ver o mundo de uma perspectiva diferente. Mas aí, quando nossos olhos são curados, quando nós somos tocados pela graça de Deus, sendo filhos de Deus, quando Deus santifica o nosso olhar, nós passaremos a olhar o mundo, passaremos a ver o mundo da maneira como Jesus via. E Jesus, sendo filho de Deus, de um Deus que amou o mundo, e amou de uma forma sem igual, a ponto de mandar o Filho unigênito dele para morrer, de forma que todo aquele que cresce no Filho dele não viesse a perecer, mas pudesse ter a vida eterna. Jesus veio cumprir essa missão da parte do Pai. E quando ele olhou para o mundo, apesar de todas as desgraças, apesar de todo o pecado, apesar de toda a desobediência, ele olhou o mundo com um olhar de misericórdia. Ele olhou o mundo com graça. Ele viu encantamento onde não havia encantamento. Ele viu esperança onde havia desespero. Ele viu possibilidade onde muitas pessoas já haviam dito: não tem jeito. E ele veio, encarnou-se. E quando nós somos tocados em nossos olhos pelo Espírito Santo de Deus e passamos a ver o mundo sob a perspectiva da graça, passamos a enxergar o mundo também da mesma maneira que Jesus enxergava. E aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer uma outra pergunta: como é que Jesus enxergava o mundo? E essa pergunta nos leva a uma outra: quem que Jesus enxergava no mundo? Quem que Jesus via no mundo? Existem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que Jesus via no mundo. Mas Jesus, ele via aqueles que ninguém via. Amém? Amém. Jesus via aqueles que ninguém via. Jesus notava aqueles que ninguém notava. Jesus escolhia aqueles que ninguém escolhia. Os discípulos de Jesus, os 12, quando Jesus foi escolhê-lo, ele foi para Galileia, o pior lugar, a pior região, lugar de gentinha, lugar de pessoas, podemos dizer assim, que eram consideradas a escória da sociedade. Os outros rabinos, quando queriam escolher discípulos, iam para Jerusalém, onde estava a nata, onde estava o melhor. Jesus fez o inverso. Ele foi onde ninguém ia e lá escolheu aqueles que ninguém escolheria. Se nós formos olhar o perfil dos discípulos, nós vamos ver que qualquer pessoa, talvez na atualidade, fácil, desistiria deles. Quando a gente olha o jeito de Pedro, quando a gente olha os filhos de Zebedeu, que queria orar para que fogo caísse do céu e consumisse os samaritanos porque não aceitaram a Jesus. Eram pessoas que tinham o gênio difícil, pessoas complicadas, pessoas que ambicionavam poder, pessoas que viviam brigando entre eles para ver quem seria o primeiro no reino de Deus, para ver quem seria o maior. Não é muito diferente de nós. Mas apesar disso, Jesus escolheu eles. Mas naquela época nenhum outro rabino escolheria os 12. E esses 12 que o mundo desprezava. Quando nós lemos lá em Atos, alguém diz assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm transtornado o mundo, e o mundo nós entendemos como o Império Romano, a maior potência daquela época, haviam chegado também ali, estavam proclamando o Evangelho, pregando a palavra, transformando aquela sociedade. Porque quando Jesus escolhe aquele que ninguém quer, e Ele sempre escolhe aqueles que ninguém quer, Ele capacita, Ele enche, preenche e envia, no nome e no poder dEle, para transformar a sociedade. Jesus,
Ele não pega material pronto. Ele pega pessoas que, assim como Bartimeu, se reconhecem cegas, que precisam ver, que precisam enxergar, mas que são humildes o bastante para falar: Senhor, eis-me aqui com a minha cegueira, cura-me e usa-me. E quando somos curados por Deus, a primeira coisa que nós passamos a ver, aquilo que Jesus via, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver constantemente que Jesus, ele notava, ele via pessoas. Amém? Amém. Pessoas. A magistral parábola do bom samaritano fala de uma pessoa que estava à beira do caminho e que não foi notada por alguns, e 2 dos que notaram não deram importância, passaram direto, e eram 2 religiosos. Mas Jesus fala de alguém que notou, de alguém viu, alguém que viu, e muito mais do que ter visto, se importou, pagou o preço, gastou. Quando nós temos os nossos olhos curados, tocados pelo colírio da graça de Deus, nós não somente vemos, notamos as pessoas, mas também nos importamos com elas, pagamos o preço por elas, acreditamos que a mudança é possível, oramos, choramos juntos, estendemos as mãos quando ela cai, porque cremos que a graça de Deus se manifestou transformadora em Cristo Jesus, e que a partir disso não existe para Deus ninguém perdido. Não existe no vocabulário de Deus, no ditado divino, essa palavra humana maldita que diz assim: que pau que nasceu torto vai morrer torto. Isso não existe. E nós, quando passamos a ver aqueles que ninguém viu, sabemos que o divino carpinteiro, Jesus de Nazaré, ele desentorta qualquer tipo de madeira. Amém? Amém. Usando das ferramentas do amor e da misericórdia. Essas são as ferramentas que Jesus usa. E João 4, João nos diz que Jesus viu uma mulher, uma samaritana, uma proscrita da sociedade, uma rejeitada, uma mulher que não podia ir ao poço buscar água para saciar a sede dela e também da família dela, quando houvesse outras mulheres que se consideravam puras ali. Ela tinha que ir quando não tivesse ninguém. Ela não podia ter contato com aqueles que se consideravam religiosos, puros. E ela foi num determinado momento quando não havia ninguém. Mas João 4 nos diz que Jesus, enquanto os discípulos foram atrás de algo para comer, Jesus viu aquela mulher. Uma mulher que a sociedade não via. Uma mulher que a sociedade rejeitava, porque o texto de João 4 nos diz que a situação daquela mulher não era nada fácil. Já tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela também não era dela, ou seja, era de alguém. Era casado. E Jesus iniciou um diálogo com ela. E eles começam falando de adoração. Jesus toca na vida dela. Jesus mexe com a vida dela. Jesus vê aquela mulher, perscruta o interior dela e vê que aquela mulher tem sede da água viva e oferece a água viva para aquela mulher. Eu fico me perguntando, será que nós hoje aceitaríamos em nossas igrejas uma mulher numa situação dessa? Que já tivesse passado por 5 maridos e que agora estavam numa situação irregular, porque o 6º que ela estava pertencia a outro. Se não era dela, porque era de outra pessoa. Eu não digo aceitar na igreja nessa situação, mas será que ao menos nos daremos o trabalho de dialogarmos com ela, de conversarmos com ela? Ou ficaríamos preocupados com o que os outros iriam dizer? Um dos grandes problemas da igreja hoje e do povo chamado metodista é que se preocupa muito com o que os outros vão dizer. Alguns encontram até base bíblica para isso, dizendo assim: olha, eu não posso ter amigo não crente,
porque agora eu sou luz e ele é trevas. Eu não posso me relacionar com aquele meu amigo que antes de eu ser conhecido por Jesus e encontrado por Jesus, muitas vezes nós puxamos um baseado, porque agora eu sou luz. Tem pessoas que têm esse raciocínio e se afastam e só faz amizade com os crentes, faz as programações em casa só crente. E quando nós olhamos para Jesus, em Mateus 6, 22 e 23, ele diz assim: veio João Batista, que não comia e nem bebia, e vocês diziam, tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, ele é um comilão, beberrão de vinho e amigo dos pecadores. Muitas vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. Jesus foi criticado pelos religiosos da época porque ele se fez amigo daqueles com quem ninguém queria amizade. Jesus se aproximou daqueles que ninguém queria proximidade. Jesus tocou naqueles nos quais ninguém tocava. Jesus conviveu com aqueles com quem ninguém queria convívio. E muitas vezes a igreja de Jesus, a despeito do cabeça da igreja ter feito isso, o corpo é separatista. Não se aproxima. Entendo, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia, Paulo vai dizer assim: porque não há nenhuma comunhão das trevas com a luz. É velho, é bíblico. Mas comunhão é uma coisa e relacionamento é outra. Amém? Amém. Comunhão existe com quem crê igual. Temos comunhão com os batistas, com os presbiterianos, com os assembleianos, porque todos nós temos em comum a fé em Jesus. Não temos comunhão com o Pai de Santo, não temos comunhão com o espírita, não temos comunhão com os muçulmanos, embora até podemos dialogar com eles. Amém? Amém. Podemos e devemos, porque senão seremos sectários. Agora, relacionamento tem que existir. Com o bandista, com o espírita, com o católico romano, com o ateu, com o muçulmano, com o kardecista, temos que ter. Porque é através do relacionamento que nós construímos pontes e que Deus nos dá a oportunidade de testemunharmos a Jesus. Amém? Amém. Comunhão, não, mas relacionamento, sim. Por quê? Porque a santidade que o povo metodista prega, a santidade que está como base da doutrina wesleyana, a santidade que é pureza de intenção, tal qual o bispo falou ontem, a santidade do povo metodista não é uma santidade que se isola, isolacionista. Não é a santidade de monastério. Não é aquela santidade onde a pessoa se fecha na igreja. Não é aquela santidade onde as pessoas fogem do convívio em sociedade. John Wesley tem uma frase que é magistral, na qual ele diz assim: o cristianismo é essencialmente uma religião social. O cristianismo é essencialmente uma religião social. E torná-lo em religião solitária é destruí-lo. Porque Jesus viveu em sociedade. Não existe santidade dentro de quatro paredes. Se a tua santidade só serve para dentro das quatro paredes da igreja, ela é farisaica, ela é hipócrita. A santidade se manifesta no mundo, porque o mundo é o nosso palco de atuação. Mas para que possamos ir para este mundo, militando no mundo, visando transformar o mundo, temos que mudar, pedir para Deus que mude em nós a maneira como nós enxergamos o mundo. E eu só vou para o mundo quando eu sou capaz de, assim como Deus, amar o mundo. Mas pastor, João vai dizer na epístola dele, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 7: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do